de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Vamos continuar essa exposição desse livro das Sagradas Escrituras, onde nós leremos os versículos 13 a 20. Está na página 218 dessa Bíblia que está aí à sua frente, lá do Novo Testamento, que é a segunda parte. Você abre na página 218, na segunda coluna, vamos ler versículos 13 a 20. Antes, vamos então, irmãos, falar com Deus nesse momento. Nosso Deus e nosso Pai, Deus bendito, Deus de graça, te pedimos, ó Senhor, que da mesma maneira, Senhor, que o Senhor há de falar aos corações das crianças, nós cremos nisso. Que o Senhor fale também aos nossos corações, ilumine, Senhor, a nossa vida, Pai, para que possamos entender, discernir a Tua vontade, Pai, e obedecê-la de todo o nosso coração, Pai. Que Teu Espírito Santo, Pai, que faz milagres na nossa vida, possa chamar, Senhor, a nossa atenção, Pai, para que acolhamos a palavra do Senhor como palavra do Senhor, Pai, e possamos vivê-la, Senhor, e construa isso algo de novo dentro das nossas vidas, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, a acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus. Porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, e não agradam a Deus e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida dos seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo e ver-vos pessoalmente. Por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança? Ou alegria, ou coroa, em quem exultamos na presença de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Meus irmãos, a forma como a gente recebe as coisas faz toda a diferença, não é verdade? Se eu entrego um bilhete para você e digo, olha, por favor, esse bilhete, ele é urgente e eu preciso que você entregue para a pessoa X. Qual é que vai ser a sua reação? Eu, você, qualquer pessoa te entrega um bilhete assim. Se a pessoa diz isso, com essas palavras, mesmo a gente não sabendo do que é que se trata o bilhete, a nossa reação vai ser imediatamente entregar o bilhete a quem aquela pessoa falou por causa de uma palavrinha. Esse bilhete é urgente. Se por outro lado alguém chega para você e diz, olha, vou te entregar o bilhete, você não sabe, talvez seja o mesmo bilhete, e diz, quando você encontrar com o Anderson, talvez aí durante a semana, você pode fazer o favor, você entregar esse bilhete para ele? A nossa reação vai ser diferente. A gente vai provavelmente guardar o bilhete no bolso, na nossa carteira, na bolsa, onde quer que for, e se de fato, por acaso, nós cruzarmos o caminho aí com o nosso diácono Anderson, a gente vai lembrar que foi pedido a ele que entregasse o bilhete. Vai ser essa a nossa reação. Se alguém disser também, olha, tem um bilhete muito importante, por favor, entregue para ele. Talvez a gente vá se empenhar também, mas não com a mesma maneira que a gente se empenharia, da mesma maneira que se empenharia quando disseram para a gente que o bilhete é urgente, porque a gente sabe a diferença do que é urgente e do que é importante, do que é urgente, do que é importante e também daquilo quando der. São três coisas diferentes que promovem em nós reações as mais diversas. Se ele é urgente, como disse, a gente corre. Se ele é para quando der, a gente não se apressa. E se ele é importante,
a gente prioriza, mas não corre da mesma maneira, meus irmãos. É que nem resultado de jogo de futebol. É engraçado isso, né? Para algumas pessoas, é a notícia mais importante do mundo. Tem pessoas, irmãos, eu não sei quais são os jogos de hoje, mas que a primeira coisa que fazem depois que o culto acaba, ou não, em outras igrejas também, inclusive durante o culto, mas isso só nas outras igrejas, meus irmãos, né? Depois da advento do celular 3G e a Wi-Fi, ficou complicado essas coisas. Ficam ali naquela ansiedade, será que meu time ganhou? A primeira coisa, o culto acaba, qual foi o resultado do jogo? Em algumas igrejas, irmãos, algumas igrejas. Mas é engraçado também ver a reação, e aqui não é nenhum machismo ou feminismo, mas principalmente das distintas senhoras, com a nossa perplexidade sobre o resultado do jogo. Para elas não faz, às vezes, diferença nenhuma, não é? Nenhuma. Eu lembro uma vez atrás, né, que eu estava empolgado com o jogo, a Rafaela estava dormindo, e nem aí, depois eu gritei, meus irmãos, para um jogo de bocha, né, meus irmãos? Não é jogo de futebol, que eu não me interesso por essas coisas. A Rafaela gritando, eu feliz da vida, e não fez diferença nenhuma, porque é assim, a gente reage de maneira diferente às diversas coisas. E Paulo, nesse texto aqui, está falando de reação. É a primeira palavra dele. Ele diz mais uma vez, como a gente tem dito aqui, Paulo, ele, nesses primeiros capítulos, está muito feliz com a igreja de Tessalônica, pela a maneira como os irmãos se comportam, pelas maneiras como os irmãos ali veem a palavra de Deus, como eles encaram, e ele, nesse momento aqui, vê como ele encara a palavra de Deus, né? E é engraçado, para a gente que hoje sabe o que é a palavra de Deus, de uma maneira ainda mais clara, a maneira óbvia como ele fala para uma coisa simples e óbvia, mas tão importante. Damos graças incessantemente a Deus, que tende vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, que vocês não acolheram a palavra de Deus como de homens, mas sim como palavra de Deus. Estou feliz, porque eu estou vindo aqui, é o que Paulo está falando, eu estou pregando, e vocês têm encarado cada pregação, cada escrito meu aqui, tudo aquilo que a gente tem comunicado como palavra de Deus. E como eu disse, parece tolo, parece óbvio, a palavra de Deus tem que ser encarada como palavra de Deus, mas não é sempre assim que a gente acolhe. E a palavra acolher tem sentido de internalização. Não é da mesma maneira que a gente internaliza a palavra do Senhor. Às vezes a gente ouve dizer, realmente está lida a palavra, mas a gente internaliza de maneiras diferentes. Às vezes a gente vê, olha, essa palavra que eu ouvi e que eu li aqui é uma bela recomendação, belíssima recomendação. É uma sugestão muito, mas muito sábia. É uma verdade muito boa, mas que só deve ser vivida na proporção que eu consigo. Tem muita gente que acha dessa maneira. Ou eu gosto de ouvir a palavra de Deus pregada ou ler ela porque é um momento muito importante de reflexão sobre a minha vida. Sendo que por mais que essas maneiras sejam interessantes, elas não refletem o que de fato deve ser a reação nossa diante da palavra que é de Deus. E a gente tem que encarar a coisa dessa maneira. Deus do mais altos céus resolveu inspirar e comunicar ao ser humano a sua vontade, o seu querer, os teus desígnios através desse livro sagrado. Tem gente que fala assim, mas se Deus viesse dos céus, se um anjo viesse e falasse comigo, eu não sei como é que eu reagiria. Se um anjo falasse, toma essa direção, eu tomava, né? Ou se visse uma voz do céu, escrevesse ali na porta do meu quarto, esse é o caminho, essa é a direção, aí eu reagiria de uma maneira espetacular. Mas não é assim que a gente tem que encarar a palavra de Deus? Não é assim que toda essa doutrina tem sido exposta lá desde o Antigo Testamento até o Novo, que o que Deus fala está registrado, é encarado da mesma maneira como se Deus viesse pessoalmente e falasse isso para nós, porque é isso que de fato aconteceu na pessoa de Jesus Cristo. Tudo que nós falamos aqui, a bela recomendação, a sugestão, a boa verdade, mas que não deve ser vivida integralmente, ou o momento de reflexão, como eu disse, irmão, são as coisas boas, mas que tem o seu momento especial. Não é assim que a gente encara a Bíblia ou a palavra de Deus. É como a gente estivesse no trabalho e alguém, o seu colega seu, pedisse uma coisa simples. Olha, minha máquina aqui deu um problema, meu computador deu problema e eu preciso checar um e-mail pessoal. Você poderia checar esse e-mail para mim aí no seu computador?
Você fala assim, vou. E da mesma maneira que nós falamos a coisa do urgente e da prioridade, na medida que você tiver tempo ao longo do dia, já que é um favor pessoal, você vai checar se der tempo ali, algum horário, talvez horário de almoço, algum momento que você estivesse mais tranquilo. Mas é absolutamente diferente que se seu patrão dissesse a mesma coisa para você, não é? Olha, meu computador ali deu problema, eu quero que você cheque o e-mail pessoal, não falando nada de trabalho. Você poderia fazer isso para mim? Prontamente nós iremos obedecer, não é verdade, irmãos? Porque não depende apenas, a questão da autoridade não depende apenas daquilo que se fala, mas de quem é que está falando com a gente. Que não é nesse caso, não é um patrão, não é um chefe, não é alguém importante, mas acima de tudo é o próprio Deus comunicando a sua vontade ao coração do ser humano. E como é que a gente vê? E essa é a grande pergunta, como é que a gente vê se a gente está encarando aquilo que a gente lê como palavra de Deus? Que é a resposta, se eu dissesse, quanto acreditam que isso aqui é a palavra de Deus? Provavelmente todos nós diríamos, sim, eu creio, sim, eu acredito. Mas Paulo vai dizer que existem algumas razões aqui que mostram, alguns sintomas, bons sintomas que mostram como é que de fato, para a gente pode avaliar se o que a gente está encarando, se a gente que está lendo, se a gente está ouvindo, a gente internaliza isso como palavra de Deus. E aí ele vai dizer sobre uma ocasião, um contexto que estava acontecendo aqui na igreja de Tessalônica. Ele diz, e como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Duas coisas. Primeiro, a nossa primeira avaliação é sobre a nossa fé. Se de fato, dentro do nosso coração, e por isso os que credes, a gente encara isso como uma voz do alto para o nosso coração. Verdade inerrante, infalível, que é a palavra de Deus. Mas a segunda é se isso está operando eficazmente, que é uma outra tecla que nós temos falado aqui bastante nessa epístola, que Paulo toca o tempo inteiro. Olha, eu sei que vocês estão encarando isso como verdade, porque a palavra de Deus gera alguma coisa de diferente dentro do coração de vocês. Porque a palavra opera eficazmente, e essa é a verdadeira evidência. O que é que significa, meus irmãos? Alguma coisa diferente aconteceu. Uma palavra que fez com que eles, de uma maneira eles escutaram, e de uma outra maneira eles terminaram ali de ouvir o sermão ou de ler aqui a palavra do Senhor. Eles escutaram de um jeito e isso fez com que isso gerasse uma atitude, uma resposta eficaz e não apenas aquela sensação de que belo sermão, que belo texto, que bela mensagem, que bela reflexão. É mais do que isso, está operando dentro de mim, isso faz com que eu tome decisões diferentes daquela que eu tomava, isso faz com que as minhas prioridades sejam diferentes das prioridades que eu tinha, isso faz com que a minha agenda seja transformada da agenda que eu tinha, isso faz alguma coisa explodir dentro de nós. E se não explode, meus irmãos, é o que Paulo vai dizer, é porque nós não entendemos isso como palavra de Deus. Porque pensa mais uma vez, meus irmãos, Deus do mais alto céu resolveu falar com você, e a última coisa que você fala é dizer assim, poxa Senhor, que palavra bonita. Como um raio de trovão, um raio e um trovão dentro de nós, fazendo alguma coisa explodir. Olha, isso tem que gerar uma diferença, porque afinal quem me pediu não foi uma autoridade qualquer, foi o Criador dos céus e da terra, e se Ele falou comigo, eu só tenho de verdade uma resposta, que é obedecer. E existem outros motivos e outras razões pela qual Paulo vai falar desses frutos. Vocês lembram que o nosso primeiro sermão, eu falei, que é o que Paulo fala, né? Da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança. Isso eram os frutos que os tessalonicenses estavam mostrando, dizendo que realmente a palavra de Deus está operando. A gente tem amor, a gente tem fé, a gente tem esperança que se concretiza em atos, tem alguma coisa diferente acontecendo com a gente, isso é a palavra operando eficazmente no nosso coração. Mas Paulo vai falar de outra realidade aqui. Tanto é assim, é o versículo 14, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia, em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Paulo vai falar aqui de um contexto de perseguição.
Ele diz: da mesma maneira que as igrejas da Judéia foram perseguidas, vocês também estão sendo perseguidos pelos vossos patrícios. Ou seja, eram os próprios outros cidadãos não cristãos de Tessalônica que estavam perseguindo os crentes de Tessalônica. E esses cidadãos eram tanto judeus como gentios, estavam perseguindo eles. E da mesma maneira que aconteceu lá na Judéia, eles permaneceram firmes, vocês estão permanecendo firmes também, vocês estão imitando essas igrejas. E a hora da perseguição, meus irmãos, desculpa a expressão, é a hora que o bicho pega mesmo. Porque na hora da perseguição, com quem é que você fica? E essa resposta diz de fato quem é o seu Senhor, ou quem é o número 1 na sua história. Na hora em que você é prejudicado por causa da sua fé, da fé que você tem em Cristo Jesus, com quem é que você fica? E para a gente caminhar um pouquinho mais, para a gente responder até que ponto vai a nossa fé, qual é o preço que ela tem para nós. As pessoas dizem: tudo tem um preço. Não, esse aqui eu obedeço, eu vou obedecendo, mas chega um momento que a proposta do mundo, a proposta do inimigo é tão alta, que aí eu fico balançado e talvez nesse momento eu comece a negociar a fé que eu tenho, racionalizando, mudando ela de alguma maneira. Paulo está dizendo assim, que mesmo vocês sendo perseguidos, mesmo vocês sendo prejudicados muitas vezes pela fé que vocês têm, dentro da própria cidade onde vocês moram, dentro do próprio castelo ali, vocês permanecendo firmes como as igrejas de Deus existentes na Judéia, em Cristo Jesus. E no domingo passado, meus irmãos, conversei com o reverendo Leonardo, foi o domingo da igreja, domingo da igreja perseguida. Eu sei que o reverendo Leonardo passou um vídeo para vocês, chamando a nossa atenção para uma coisa que parece distante, que parece alguma coisa do primeiro século, ou da época medieval, mas que a gente percebe hoje que em 2012, em 13, 14, enquanto a igreja existir, vai continuar existindo perseguições, de verdade. Há pouco tempo, o missionário Adolfo esteve aqui, lá na Índia, e contou um pouco para a gente o relato pessoal de como essas coisas ainda acontecem no nosso dia. E eu acho que a gente precisa cada vez mais, reforçando aquilo que a gente viu domingo passado, nós vimos aqui, o reverendo Leonardo mostrou o vídeo, ore por isso. Não esqueça, não deixe isso ser apenas um domingo da igreja perseguida, mas no nosso coração a gente procura informações, o Portas Abertas, coloca Missões Portas Abertas na internet, você vai ver muita coisa sobre esse assunto, que vai munir o seu coração, para você orar, para você interceder, para você se engajar nessa história. Mas no Brasil, e aí é um contexto um pouco mais próximo de nós, vamos orar por isso, vamos orar porque são nossos irmãos na fé, mas no Brasil a gente sofre também uma certa perseguição velada. Uma perseguição, dita perseguição moral, é uma perseguição contra os valores de Deus, e contra aqueles que se colocam durante desses valores. E aí a minha posição sobre aborto, e a minha posição sobre drogas, sexo, corrupção, que é diferente. A minha posição não é, na verdade, a minha posição, é a posição da palavra de Deus, e quando a gente expõe isso, muitas vezes somos taxados de intolerantes, fomos taxados de retrógrados ou coisas semelhantes a essa, meus irmãos. E tipos de notícia como essa, contra a nossa posição, com o nosso direito de pensar aquilo que nós pensamos, de crer naquilo que cremos e de expor as nossas ideias, que muitas vezes é tentado ser cerceado de nós, e nesse momento que a gente se identifica também com a igreja de Tessalônica, e eu quero me identificar também com o resultado que essa igreja colocou diante do Senhor. Eu quero também, e todos nós aqui, meus irmãos, sermos imitadores dessas igrejas de Deus existentes na Judéia, hoje no século 21. Porque também padecemos da parte dos nossos patrícios, do nosso Brasil, da nossa cidade, das mesmas coisas que eles, e aí eu digo coisas semelhantes, e por sua vez sofreram da parte dos judeus. Vamos explicar essa história aqui daqui a pouquinho. E eu quero também ter a mesma resposta. Minha resposta para a perseguição continua a mesma. A resposta à perseguição continua sendo a fidelidade. Paulo não falou: diante da perseguição de vocês, peguem na espada e façam guerra.
diante da perseguição de vocês, levantem aí, façam uma guerra santa. Na Bíblia isso não está escrito. Diante da perseguição de vocês, uma coisa é necessária, uma coisa é importante: seja fiel e não negocie nada, porque é durante a perseguição que a fidelidade se mostra, e essa é a pergunta que ecoa: o quanto nós de fato somos fiéis a Deus. Muitas dessas respostas só vão ser dadas quando o fogo aumentar na nossa vida, seja de uma maneira física e concreta, como continua acontecendo no nosso século 21, ou seja de uma maneira moral, religiosa, contra valores, contra princípios, contra a pessoa de Deus, que vemos também por aí, meus irmãos. A nossa resposta a isso tudo é uma coisa: é fidelidade. E Paulo vai falar dos judeus. Acompanhe a segunda parte do 14 e do versículo 15, né? Porque também padeceis da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus e são adversários de todos os homens. Meus irmãos, é um daquele texto que você olha assim, como é que a gente vai explicar isso? Porque a primeira leitura é que Paulo está sendo o quê, meus irmãos? Sinceramente, antissemita, não é verdade? Primeira leitura: os judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus e são adversários de todos os homens. Você repara com um texto difícil como esse, será que Paulo estava querendo dizer exatamente isso? E existe um princípio, né, hermenêutico e de fato reformado, que um texto difícil, ele é analisado sobre diversos outros textos. Ou seja, de uma maneira mais clara, o Paulo que escreve a Epístola aos Tessalonicenses é o mesmo Paulo que escreve Romanos? Sim, irmãos. É o mesmo Paulo que escreve Gálatas? É o mesmo Paulo que escreve Colossenses? Se essa é a mesma pessoa, a gente não pode concluir que Paulo está afastando totalmente os judeus da salvação e muito menos incitando, pela parte dos cristãos, qualquer tipo de guerra santa ou qualquer tipo de rechaçamento. Esses caras ficam do lado e a gente fica do outro. Eu vou ler os textos de Romanos, de Gálatas, de Colossenses para vocês, para tirar essa nossa dúvida. Diz Paulo: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, é Romanos 1,16, do Evangelho de Cristo, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Olha Paulo incluindo aí judeus também no plano da salvação. Gálatas 3,28, nisto não há judeu, nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Colossenses 3,11, olha Paulo repetindo mais uma vez essa ideia, onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Colossenses 3,11. Olha, o que Paulo está falando sobre a questão da salvação? Em Cristo Jesus não há mais essa diferenciação. A salvação não é exclusiva dos judeus, mas também ela não exclui os judeus. Ela não é somente para os não-judeus, para o grego, para os gentios, mas é também para os gentios e também para os judeus. É o que Paulo está dizendo: não há judeu nem grego, não há servo nem livre. A verdade, o que Paulo está dizendo é que tudo isso foi acabado em Cristo Jesus. Quem é que é salvo em Cristo Jesus? Não independe de que país você nasceu, isso independe de que família você veio, isso independe de que religião você veio. Se um dia os seus lábios disseram: eu creio em Jesus Cristo de todo o meu coração, Ele é o único Senhor e Salvador da minha vida, você será salvo. Grego, brasileiro, cita, incircunciso, bárbaro, servo, livre, judeu ou qualquer outra religião, no momento em que você diz, entendam bem, meus irmãos, não é que todas as religiões salvam, estou dizendo que de onde você veio, se um dia você disse: eu creio em Cristo Jesus como Senhor da minha vida, não há nada que Deus vai dizer e falar assim: ixi, mas você é judeu.
Ixi, mas você era da religião X, você era da religião Y, mas você nasceu no Tibete, você nasceu na Indonésia. Não tem isso. Se você confessou com seus lábios o seu coração, é o que a Bíblia diz, você é salvo. Então, meus irmãos, de maneira nenhuma, Paulo está aqui tendo um pensamento antissemita, dizendo, olha, esses caras estão excluídos da aliança para sempre. Vamos acompanhar, momento após momento aqui, esse argumento do apóstolo Paulo. Porque também padeceis da parte do vosso patrício as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. De fato, havia uma perseguição dos judeus em relação a algumas igrejas, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, e isso de fato aconteceu, os judeus, mas também os romanos, mas também a população são responsáveis pela morte de Jesus. Paulo não está dizendo que eles exclusivamente mataram Jesus, mas que tiveram parte também nisso, né? E como também os profetas, e aí os profetas lá do Antigo Testamento, aqueles profetas, aqueles judeus que não criam de fato na palavra de Deus, ou aqueles judeus que não criam de fato em Jesus Cristo, mataram todos aqueles que se levantaram para falar a respeito de Deus, como também nos perseguiram. E não agradam a Deus e são adversários de todos os homens. É aí que a gente entra explicando um pouquinho melhor. Como, na verdade, eles não agradam a Deus e são adversários de todos os homens, pela maneira como eles estão agindo. E aqui Paulo não está falando, na verdade, meus irmãos, de todos os judeus, mas daqueles que têm atitudes como essa, de tentar impedir o avanço do Evangelho. Os que tentam impedir o avanço do Evangelho, são inimigos sim de todos os homens, meus irmãos. Por quê? Porque todos os homens, de fato, no coração, todos os homens, de fato, aqui dentro de si mesmo, eles precisam e podem e devem ter o direito de ouvir o Evangelho. Então, Paulo está falando aqui de uma inimizade, como se fosse uma inimizade espiritual, colocando aqui, nesse momento, nesse contexto aqui, esses judeus que estavam praticando tais coisas. Eles perseguem vocês, assim como perseguiram os profetas, que Jesus mesmo já havia alertado sobre esse assunto. Eles também perseguem a Deus e, claro, não agradam a Deus porque fazem todas essas coisas, e também são inimigos de todos os homens, porque impede que o Evangelho seja pregado, porque pede que o Evangelho avance em direção a outros corações. Isso faz com que eles sejam inimigos de todos os homens. Não é, meus irmãos, de forma nenhuma, uma ira ou uma palavra final a respeito de todos os judeus, por favor. E acho que esse é o centro mais complicado e mais interessante aqui desse texto. Mas daqueles que se colocam contra a pregação do Evangelho, e aí, de fato, fazem isso de maneira fervorosa, e por isso são adversários de todos os homens, porque impedem que esses homens escutem o Evangelho de Deus, meus irmãos. E a ira de Deus, diz a palavra do Senhor, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, né? Versículo 16, daí a gente conclui, para que estes sejam salvos, a fim de ir enchendo sempre a medida dos seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. E a ira de Deus definitivamente, melhor tradução, inclusive da Nova Versão Internacional, veio finalmente. Que Paulo está dizendo, olha, atitudes como estas, que nesse contexto eram dos judeus e que hoje estende-se, meus irmãos, para diversos grupos que se levantam contra a pregação do Evangelho, que querem colocar uma barreira para que o Evangelho não alcance ao coração das pessoas. A Bíblia diz, e o apóstolo está dizendo, que eles estão enchendo a medida dos seus pecados, né, como se a ira de Deus fosse um pote, e a pessoa vai lá, a gente fala, está enchendo a minha paciência, não diz isso? Você está enchendo a minha paciência, você está enchendo ainda um pouquinho mais. É essa a ideia da medida, e a ira sobreveio contra eles definitivamente não no sentido de que, de uma vez por todas, mas finalmente veio sobre eles, de que Deus não ficou imune a tudo isso. Deus olhou, em algum momento, e Paulo devia ter algum momento, algum evento na cabeça dele, que a gente não sabe, Deus viu e estava a par do que aconteceu e não deixou o seu povo sozinho, além, meus irmãos, de proteger o seu povo, além de trazer fidelidade ao seu povo, Deus promoveu a sua justiça, a sua ira, de alguma maneira, sobre aqueles que se levantaram contra a pregação do Evangelho, nesse contexto específico, um grupo de judeus.
Amém, meus irmãos? Paulo era antissemita? De jeito nenhum. A igreja da Gávea prega contra os judeus? De jeito nenhum, meus irmãos. Se ficou qualquer dúvida, você na internet também que nos escuta, pode mandar um e-mail, a gente esclarece com todo prazer e toda alegria. E Paulo termina essa sessão aqui do capítulo 12, mais uma vez fazendo o que ele tem feito desde o início, elogiando a sua igreja. Ora, irmãos, orfanados por breve tempo é a saudade de Paulo, de vossa presença, versículo 17, não porém do coração, com tanto mais empenho, diligenciando com grande desejo, eu queria ver vocês, por isso quisemos ir até vós, contudo Satanás nos barrou o caminho, né? E a ideia aqui é de que, de fato, Deus, quem é o autor de toda a obra, usou algum empecilho, alguma maldade, não é que Deus usa a maldade, mas permitiu que a maldade acontecesse, justamente para direcionar o coração ali, e a vida e a missão do apóstolo Paulo. Olha, na verdade, cremos na soberania de Deus, Deus não queria que Paulo, pessoalmente, nesse texto, fosse aí até a igreja de Tessalônica. E alguém fez alguma maldade, e Paulo, como um bom calvinista, meus irmãos, disse: tudo isso faz parte da providência divina, Satanás barrou o nosso caminho, e louvado seja o nome do Senhor por isso. Pois quem é, Paulo diz, a nossa esperança, a alegria, o coroa, em que exultamos na presença do nosso Senhor? Não sois vós? Paulo vai dizer: vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Paulo termina dizendo: eu queria muito ver vocês, estava com saudade de vocês, Deus não permitiu, né? E o Lutero fala isso, né? Que o diabo é o diabo de Deus, o diabo é um instrumento de Deus, não é uma força oposta de Deus, de igual força, de jeito nenhum. Deus subjugou Satanás e todas as forças e potestades e principados na presença do Senhor, fez isso de verdade. Não pude ver vocês, que são a minha alegria, a minha coroa, a minha glória, por tudo aquilo que vocês têm feito, os frutos que vocês têm mostrado. Por isso, irmãos, eu quero terminar com 3 lições aqui. A primeira delas, que a gente falou no início: acolham a palavra como palavra. Se é a palavra de Deus, quem está falando com você, e aqui eu não digo, não sou eu não sou Deus falando com você, mas é a palavra de Deus falando ao seu coração, encare isso dessa maneira. Se o que é urgente, a gente corre para fazer. Se o que é importante, a gente prioriza. Se é a palavra de Deus, nenhuma resposta há, senão prontamente dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Senhor, eu quero te obedecer. Senhor, eu não consigo te obedecer aquilo que o Senhor está pedindo para eu fazer, mas eu sei também que a tua palavra me garante a capacitação para eu fazer aquilo que o Senhor está dizendo. Por isso eu confio e sigo em frente para te obedecer de todo o meu coração, de toda a minha força, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. Segundo lugar, meus irmãos, sejam fiéis na perseguição. Não negocie o evangelho em nenhum momento. Como falamos aqui, Paulo e a Bíblia não chama você para fazer uma guerra santa. Deus chama assim para você se posicionar, falar, não há nada contra isso, pelo contrário, se posicione e fale, mas responda tudo aquilo que dizem contra você com a sua fidelidade. Respondam essa perseguição com uma atitude, a santidade de vida. Se querem dizer alguma coisa contra mim, eu permaneço fiel. Se querem que eu me comporte de uma maneira diferente, eu respondo com a minha santidade de vida. Se quiserem que eu seja qualquer outra coisa, se o mundo diz, se qualquer outra entidade, sociedade, valor diz para eu ser outra coisa, eu vou me levantar, eu vou me posicionar, não vou fazer guerra, vou mostrar com a minha vida, com o meu coração, que eu sou fiel ao Deus que me chamou, que eu serei santo de acordo com os valores de Deus e não com os valores de qualquer outra sociedade ou qualquer outra pessoa que queira me dizer como eu deva ser, porque eu vou dizer como os apóstolos falaram antes, meus irmãos, obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Não é um convite à insubordinação aí do nosso Estado, de forma nenhuma. Mas no momento que alguém me pedir que a minha consciência, de acordo com a palavra de Deus, faça alguma coisa contrária ao Deus eterno, nós vamos ser uma igreja fiel. Como as igrejas aqui na Judéia, como as igrejas de Tessalônica, mostrando com a nossa vida, com a nossa santidade, com a nossa fidelidade, que nós pertencemos não ao Rei, mas ao Rei dos Reis. E que Ele nos abençoe, irmãos. Vamos ficar de pé, para nós orarmos.
Senhor Deus, de graça e de misericórdia, Deus que nos capacita, Deus que nos transforma, Deus, que essa Tua palavra sempre opere eficazmente no nosso coração, Pai. E que a gente, de fato, pelo Teu Espírito Santo, Pai, a gente seja convencido e convertido ao ver as Tuas santas letras, de fato, como palavra de Deus, como verdade de Deus, não de homens, não de conhecimento humano, Senhor, não como uma bela mensagem, como uma sábia mensagem, ou exortação, ou coisa parecida, mas como a comunicação do Senhor ao coração da gente, Pai. Se a gente precisa de fé ainda mais, fortalecer a nossa fé ainda mais para crer nisso, faz isso, Deus. Traz essa fé para a nossa vida, Senhor, para que a gente veja isso tudo como a gente deve, veja a Tua palavra como ela deve ser vista, Senhor. E que no meio da nossa perseguição, Senhor, o Senhor possa fazer com que a gente seja fiel, possamos ser encontrados fiéis a Ti, Pai. Não permita, Senhor, que a gente negocie nada, Senhor. Não deixe que os nossos joelhos vacilem, os nossos pés vacilem, se desviem, Pai, nem para a direita, nem para a esquerda, Senhor. Mas diante das ofertas que muitas vezes vemos, ó Senhor, a gente responda com fidelidade, Senhor. A gente diga, Senhor, que podemos negociar muitas coisas, mas nós não podemos negociar a nossa fé. Nós não podemos negociar o nosso amor a Ti, que vem em primeiro lugar, Senhor, que é a nossa prioridade, é o centro da nossa vida, Pai. E que a gente responda, Senhor, com santidade de vida, a fim de que a partir, Pai, daquilo que a gente mostra, dos fruto da operosidade da Tua palavra em nós, as pessoas vejam, Senhor, que de fato alguma coisa diferente aconteceu, e que essa seja a nossa resposta, Senhor. Essa seja a resposta para um mundo descrente, Senhor. Uma pregação fiel, Senhor, e uma vida diante do Teu altar, que não negocia nada e que tem o maior valor, a intimidade e a obediência ao Senhor. Dá isso, Senhor, para a gente, é o que nós pedimos a Ti, Deus, pela Tua graça, em nome de Jesus.